você está aqui não é por acaso. Você veio para a casa do Senhor. Sempre quando a gente vem para a casa do Senhor, o Senhor quer nos ensinar algo da sua parte, né? E sempre, antes de qualquer palavra, eu sempre gosto de glorificar o nome do Senhor. Só o hino 88, só a primeira estrofe, o coro, só para nós glorificarmos o nome do Senhor, amém, irmãos? Hinos 88, hino 88, revela a nós, Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Revela a nós, Senhor. Hino 88. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, frequente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Estava ali mais um dia na casa com a minha irmã, né? Glória a Deus. Estava precisando de cuidados. Primeiro era minha mãe, que teve um AVC, está acamada. E devido a minha irmã estar cuidando da minha mãe, né? Para quem não sabe, né, irmãos? Devido a minha irmã estar há 4 anos direto cuidando da minha irmã, ela está em estresse, está em depressão, né? Ela não se encontra bem confusa. Era uma pessoa bem ativa. Era uma pessoa que tudo resolvia, tudo era com ela, todos os assuntos da casa eram com ela. E hoje ela se encontra dentro de uma casa, e se você não chegar na hora do almoço, você não colocar o alimento está lá, ou na geladeira, ou no fogão. Ela não consegue pegar o alimento, esquentar no micro-ondas e colocar no prato. Ela não tem esse entendimento. Hoje, irmãos, ela está numa confusão, que hoje nós temos que colocar o alimento no prato, esquentar e colocar na mesa, aí ela vai e come. Tem dias que ela parece que não tem nada, quando no outro dia é uma confusão total. E que o Senhor sempre venha nos guardar, irmãos, né? Deus está conosco em todo o tempo, e nós estamos ali fazendo o que é possível, irmãos. E diante da situação da minha mãe, quando ela teve um AVC e ela perdeu a voz e depois ela perdeu os movimentos, faz 4 anos que ela está na cama, eu perguntava sempre para o Senhor: por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Até o dia que o Senhor me deu o entendimento que era para me entregar a vida da minha mãe nas mãos dele, e que ele estava cuidando da minha mãe. E hoje também, foi no finalzinho desse mês para esse, eu entendi também que a vida da minha irmã também está na mão do Senhor, nas mãos do Senhor. E eu também entreguei: Senhor, eu não vou perguntar por quê também. Eu entrego a vida da minha mãe e da minha irmã nas tuas mãos, Senhor. Há todo um propósito na nossa vida, irmãos, que a gente nunca vai esquecer dos nossos. E que o Senhor sempre tenha a sua misericórdia. Se hoje, irmão, minha irmã, você está aqui sentada nessa cadeira, ouvindo a palavra do Senhor, andou, está respirando, não está sentindo nada, é por causa da misericórdia do Senhor.
Não esqueça de agradecer, meus irmãos. Não esqueça de agradecer. Foi na noite passada, se não me engano, foi nessa ou foi na outra, eu já tinha agradecido ao Senhor. E a minha esposa também está passando por problemas com o irmão dela, problemas, já é problema químico, né, drogas, o irmão dela. E eu vi ela muito, ela está dormindo só 2, 3 horas por dia, muito intranquila, muito sem paciência. E eu já tinha orado. E eu senti no meu coração, eu já estava deitado. E eu falei, filha, me dá as tuas mãos. E ali eu passei a orar, irmãos. Eu passei a orar, a entregar a vida do irmão dela também na mão do Senhor. E tudo que ele perdeu a esposa, por causa desse problema, dessa dificuldade que ele está, a esposa também saiu de casa, os filhos, 2 filhas, também saíram de casa, porque ele quis tirar a vida da mãe, e também maltratando as filhas. Hoje ele se encontra numa casa vazia, só uma cama, os armários que ele tinha no quarto está tudo quebrado, a cama que tinha de casal está quebrada, o sofá que tinha, teve que tocar fogo no lixo. Irmãos, uma casa, pensa numa casa vazia. Pensa, irmãos, que eu cheguei lá, eu tentei entrar, até comentei com o pastor, eu tentei entrar, que eu tentar levar uma palavra do Senhor para ele. Ele abriu a porta, ele beijou na minha testa, beijou na testa da minha esposa e fechou a porta e entrou. E ali ele se encontra naquele mundo, irmão, usando droga, bebendo, e sem dormir, e tirando o sono de quem está do lado. O que eu quero dizer, irmãos, com isso? Agradeça ao Senhor por estar hoje aqui na casa do Senhor. Aleluia. Agradeça ao Senhor porque você acordou. Agradeça ao Senhor porque você está andando. Agradeça ao Senhor porque Ele te deu um trabalho. Agradeça ao Senhor porque Ele está te dando saúde. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida e na minha vida. Tantas são as tribulações da nossa vida, irmãos. Mas se a gente não se apegar ao Senhor, se a gente não confiar no Senhor, nós também vamos acabar ficando confusos, entrando em depressão e ficando sem Deus. Então hoje não é por acaso que você está aqui na casa do Senhor. Aleluia. Agradeça a Deus por tudo, pelo que deu certo e pelo que não deu certo, e pelo que o Senhor vai fazer. Está iniciando uma nova semana, um novo mês de junho, e muitas coisas o Senhor pode abrir, pode acontecer na tua vida que você está esperando, pedidos que você tem feito ao Senhor. Eu não sei o que você tem pedido, se é para a tua família, se é para você, se é para alguém da tua família. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. E eu estava ali, eu li umas 2 passagens, e ali em 2 Samuel 21, vai falar de uma situação. 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 1, vai falar de uma situação. E muitas vezes, situações, consequências, elas chegam na nossa vida porque nós não tivemos sabedoria. Porque se nós tivéssemos perguntado ao Senhor, é para mim ir, Senhor? É para me fazer, Senhor? O que eu faço, Senhor? Me dá a tua direção. Que nós viemos 2 Samuel, capítulo 21. Que tudo que nós fomos fazer, a gente vem te perguntar, Senhor, é do teu agrado? Senhor, é da tua vontade? Senhor, é para mim ir? É para mim ficar? Senhor, é para me falar, para me ficar quieto? Que nós viemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. E saber que tudo que chega na nossa vida, na nossa casa, provém do Senhor. Às vezes o Senhor permite que alguma coisa não aconteça na nossa vida,
porque ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. E às vezes o Senhor também abre portas. E nós temos que reconhecer que aquela porta, aquela bênção chegou, porque foi o Senhor que trouxe, foi o Senhor que abriu a porta, foi o Senhor que abençoou. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, o título vai falar assim: a fome em Israel e a sua causa. Fome em Israel e a sua causa. Por quê? Por que a fome chegou em Israel? Aqui está falando que tem uma causa. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. Fome em Israel. Não aconteceu por que causa? Eu não fui por que causa? Eu não estou naquele trabalho por que causa? Eu estou passando por esse problema por que causa? 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. 3 anos de fome. De ano em ano. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos. De ano em ano. Ou seja, 3 anos consequentes. Dificuldade, fome. Fala de dificuldade, de aperto, fala, né, de fome é dificuldade, né, é de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. Às vezes alguma coisa não dá certo na minha vida e na tua vida, e devemos perguntar ao Senhor: por que não deu certo, Senhor? Por que não aconteceu ainda, Senhor? A irmã falava que é tudo no tempo de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, segundo a vontade do Senhor. Né? E Davi consultou o Senhor. Estava ali uma fome de 3 anos, e Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul. É por causa de Saul. É por causa das atitudes, das ações de Saul. Saul foi um rei antes de Davi. O primeiro rei que o Senhor levantou foi Saul. E o segundo rei foi Davi. Então, antes de Davi, Saul reinou. E então Davi foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul, meu filho, e da sua casa sanguinária. É por causa das atitudes de Saul, porque matou os gibeonitas. Ou seja, não era da vontade do Senhor, não era para ter feito mal para aquele povo. Mas Saul não consultou ao Senhor, assim como Davi consultou ao Senhor. Devo atacar os gibeonitas, meu Senhor, assim como Davi estava fazendo? Saul não estava mais consultando ao Senhor, não estava mais em consagração com o Senhor. E por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas, 3 anos de fome, e Davi estava reinando. Versículo de número 2. Então chamou Davi, o rei Davi, os gibeonitas, e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, de outro povo. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Ou seja, não era para Saul ter atacado, ter ferido
os gibeonitas. Mas Saul não consultou ao Senhor. E é um perigo, irmãos. Quando nós, assim, a palavra do Senhor diz que tem o eu posso, eu faço, eu não sou nada, não posso nada, eu não sei de nada. Porém, quando nós consultamos ao Senhor, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, aí passa o Senhor a nos conduzir, passa o Senhor a nos acalmar. E coisas que nós fazíamos, depois que nós conhecemos o Senhor, passamos a não fazer mais. Porque o eu morreu e nasceu o Espírito Santo dentro de nós. Aí passamos a consultar. Mas quando perdemos a presença do Senhor, o eu, ele volta. Tem pessoas que já entregou a sua vida ao Senhor, já se entregaram, já vieram aceitar o Senhor, e hoje estão afastadas da casa do Senhor. O eu voltou. Você largou o Senhor, deixou de o Senhor te guiar, te dirigir, e agora sou eu que conduzo a minha vida, sou eu que faço, sou eu que resolvo, sou eu que decido. E as situações chegam, irmãos. Os 3 anos de amargura, de seca, de dificuldade, é porque o eu entrou e saiu o Espírito Santo da vida de Saul. Mas vamos continuar para nós entendermos. Versículo de número 3. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Ou seja, Davi já entendeu que aqueles 3 anos de seca, 3 anos de dificuldade que estavam acontecendo sobre o povo de Israel, era por causa do pecado, do erro, do eu de Saul. É por causa da atitude de Saul. E Davi entendeu que era necessário consertar, era necessário ir lá e fazer o que é correto diante da palavra do Senhor. E ele foi para aquele povo e ele falou: o que quereis que eu vos faça? Para os gibeonitas, para que esse mal saia do meu povo, para que essa seca cesse, para que essa seca pare. E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Versículo de número 4. Então os gibeonitas, o povo falou: para que o teu povo volte a se abençoar, para que a seca cesse. Então os gibeonitas disseram: não é por prata, Davi, nem ouro que temos questão com Saul. Está entendendo, Davi? Não é com prata e nem com ouro, Davi, que vamos resolver, que a seca vai passar, que vai ser resolvida essa questão com Saul e com a sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. E disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu, quanto a Saul, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, destruídos, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. Ou seja, ele não deu chance, ele matou a todos. Ele queria exterminar os gibeonitas. Saul queria acabar com todos. Mas aquele povo falou: não é com ouro e não é com prata, nem tampouco quero fazer mal a ninguém de Israel, mas o meu negócio é com a casa de Saul, o meu negócio é com Saul. Diz: nem sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos de Saul, se nos deem 7 homens. Olha o que eles pediram, irmãos.
Davi consultou o Senhor e foi lá nos gibeonitas e falou: o que eu posso fazer para que nós venhamos nos consertar com o teu povo? Aí os gibeonitas chegaram e falaram: não quero ouro, nem quero prata, Davi. E também não quero matar ninguém de Israel, não quero matar ninguém do teu povo. O meu negócio é com a descendência de Saul. O meu negócio é com Saul. De seus filhos se nos dei 7 homens. Vocês entenderam, irmãos? A consequência do ato de Saul, quem foi que fez o ato? Foi Saul. E agora, para aquela maldição, para aquela seca passar, aquele povo não queria nem ouro nem prata. Aquele povo queria 7 homens, 7 filhos, 7 descendentes da casa de Saul. Tem situações, irmãos, entenda bem isso que eu vou falar, igreja. Oh, Deus poderoso. Tem situações, igreja, que eu erro, que se eu não pedir a direção de Deus, que se eu não tiver com o Senhor, se eu errar, o mal que eu fizer para você e para a tua casa, não vai cair para mim não, igreja. Vai cair para a minha descendência. Vai cair para os meus filhos, igreja. Vai cair para minha esposa, para os meus filhos. Está entendendo, igreja? Quando não temos a direção de Deus, igreja, como nós estamos no eu sou, eu faço, eu posso. E quando o Espírito Santo de Deus não está mais na nossa vida, igreja, está entendendo, igreja? Tem situações que nós fazemos, que se nós não estivermos no Espírito Santo, a consequência vai cair sobre a nossa casa. Cuidado, igreja, com o que nós estamos semeando nessa terra. Cuidado, povo de Deus, com o que você tem semeado nessa terra. Nunca queira tomar o lugar de ninguém, porque Deus tem um lugar separado para você. Sempre peça para o Senhor para abrir uma porta para você. Sempre peça para o Senhor: olha pela minha casa, olha pela minha vida. Sempre esteja em comunhão com o Senhor. Aleluia. Nunca queira o que não é teu. Sempre queira aquilo que o Senhor quer te dar. E nunca faça o que Deus não te mandar fazer, igreja. Sempre pergunta: Senhor, é da tua vontade, é do teu querer. Senhor, está acontecendo isso com a minha mãe, está acontecendo isso com a minha irmã, mas eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor, porque eu quero que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não o meu eu. Quem sou eu para colocar o Senhor na parede e falar: por que está acontecendo isso? Senhor, eu quero que o Senhor me fale, Senhor, senão eu vou parar de te seguir, senão eu não vou mais na tua casa. É o eu, igreja, é o eu, igreja, mas não. Mas quando nós estamos no Senhor, Senhor, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego tudo em tuas mãos. É no teu tempo e na tua vontade, Senhor, tudo vai acontecer. Se eu tenho que passar por esse processo, que assim seja, Senhor. Mas o que importa é que o Senhor esteja sempre comigo. Glória a Deus. Então aquele povo falou: eu não quero ouro, não quero prata, eu não quero fazer mal a nenhum dos filhos de Israel, nenhum do teu povo, Davi. Mas sabe o que eu quero, Davi? Sabe a casa de Saul? Sabe os filhos de Saul? Sabe aquele que matou o meu povo, que exterminou o meu povo sem nós ter feito nada? De seus filhos nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Está entendendo, igreja? Você está entendendo, igreja? O pecado de Saul, o erro de Saul, a atitude de Saul não caiu sobre a vida de Saul. A consequência está caindo sobre a sua descendência. Cuidado, igreja.
com os passos que nós estamos dando, com as palavras que nós estamos falando. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, que nunca o meu eu volte, mas sempre seja o teu Espírito Santo me guiando e me dirigindo, e a cada um dos teus servos que estão aqui ouvindo essa palavra. Espírito Santo de Deus, dê-me seus filhos, nos dê 7 homens, para que nos enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, lá naquela terra, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Os gibeonitas pediram 7 descendentes de Davi, 7 homens. E o rei Davi, para que a seca passasse, para que a paz voltasse, ele falou: eu os darei. Está entendendo, igreja? Como que é a consequência daquilo que nós fazemos de mal a alguém, ou alguma coisa que falamos, que era para nós fazermos e não fizemos? Entenderam, igreja? A consequência caiu sobre a casa, sobre a descendência de Saul. Agora, 7 homens, 7 descendentes, pode ser neto, pode ser filho, pode ser qualquer um dos descendentes, vão ser enforcados, para que aquela seca de 3 anos ela passe. E tem problema na minha vida e na tua vida, tem situação na minha vida e na tua vida, tem consequência na minha vida e na tua vida, que ela só vai passar quando a gente se ajoelhar, orar ao Senhor, se arrepender, pedir perdão ao Senhor, pedir a misericórdia do Senhor. Eu não sei se alguma coisa na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no teu negócio, na tua parentela, está dando alguma coisa errada. Se alguma doença chegou, se você perdeu emprego, se um negócio que você almejou tanto não deu certo. Eu não sei se é consequência de alguma atitude que você teve no passado, mas que em todo tempo a gente venha ter a mansidão do Senhor e a gente venha se consagrar ao Senhor. Senhor, se eu olhei errado, se eu falei errado, se eu andei errado, se eu fiz errado, se não era para fazer, se não era para falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Sara a minha terra, sara a minha casa, sara a minha família, sara meu corpo, sara a minha alma. Nos sara, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu sou fraco e pecador, Senhor. Se eu fiz, Pai, na minha ignorância, eu não sabia, Pai, dessas consequências. Mas hoje eu estou ouvindo a tua palavra e eu estou entendendo que o Senhor está falando comigo. Me perdoa, Senhor, porque eu não sabia, Pai. Mas hoje eu vou começar a fazer direito, Pai. Eu vou me consagrar ao Senhor, Pai. Eu vou pedir a tua direção, Pai. E não vou fazer nada que não seja da tua vontade, da tua direção, meu Senhor. Aleluia. Me perdoa, Senhor. Livra a minha casa, livra a minha vida. Livra a minha parentela, Pai, de algum mal que possa estar acontecendo por atitudes minhas, Pai. É o que eu te peço nesta noite. Olha por cada um dos teus filhos que viram aqui para ouvir a tua palavra. É a tua palavra que tem que soar nesta noite, Senhor. Não sou eu, Pai, mas é a tua palavra, Senhor. Eu os darei. Davi falou: eu os darei. Os
gibeonitas pediram 7 homens da casa de Saul, devido àquele mal que ele tinha feito àquele povo. 3 anos de seca, 3 anos de dificuldade, 3 anos, muita gente morreu. Eu acredito que muito daquele povo morreu por causa dessa seca, por causa do erro de Saul. E agora, também por causa do erro de Saul, 7 da sua casa, da sua descendência, vai pagar por causa do seu erro. Versículo de número 7. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Saul, quando ficou sabendo que Davi ia ser o próximo rei, ele não queria perder o seu cargo, a sua posição. Ele passou a seguir Davi. E nessas perseguições, Jonatas era filho de Saul. Jonatas estava do lado de Davi, porque Jonatas tinha a presença de Deus. Jonatas não compactuava com as atitudes de Saul, seu pai. E eles fizeram um juramento. Eles se encontraram. Jonatas falou: Davi, sai daqui, Davi, porque meu pai quer te matar. E Davi, amanhã, possa ser que eu não esteja mais aqui, mas Davi, eu te peço, Davi, quando você reinar, não tome cabo da minha parentela, da minha descendência. Jonatas, o filho de Saul, filho do rei, era para estar junto com Saul, perseguindo Davi, mas ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a graça de Deus, ele se movia através das ordens do Senhor. E Jonatas fez esse concerto com Davi, e Davi se lembrou daquele juramento que ele fez a Jonatas e poupou a Mefibosete. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tio de Saul, que era filho de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Irma, de Mical, filha de Saul, que tivera Adriel, filho de Basilai, Meliotita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. E a minha oportunidade era meia hora, mas eu acredito muito bem, tinha mais situação, tinha mais aqui para falar, mas foi me dado 30 minutos, e eu tenho que ser obediente. Mas eu acredito muito bem que o Espírito Santo de Deus falou para a igreja. Que hoje possa ser que você esteja vivendo no seu eu. Mas peça a presença, a direção. Peça para o Espírito Santo andar com o Senhor sempre. O que você for fazer, meu irmão, minha irmã. O que você for fazer na tua casa, na tua vida, qualquer atitude. Peça a direção do Espírito Santo. Peça para Ele fazer morada na tua casa. Assim como eu senti, meus irmãos, naquela noite deitado com a minha esposa, eu já tinha orado, mas eu senti que pegar na mão dela e orar pela vida do irmão dela e entregar a vida do irmão dela nas mãos do Senhor. E que a gente tem que sempre ter a presença de Deus e saber quando é o Senhor que está falando conosco e obedecer. Porque quando o eu está em nós, há uma consequência, irmãos. E a consequência de Saul foi triste. 7 dos seus filhos, dos seus netos, foram enforcados por causa de um erro de Saul. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. É Deus eterno. Glória a Deus.
Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Ouvimos aqui, meus irmãos, uma boa porção da palavra de Deus, uma história real que as Escrituras Sagradas relatam a respeito, meus irmãos, da quebra de um juramento, da quebra de uma aliança.